Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de outubro de 2014, é um sábado. O verbete é de número 3.179, ele tem 8 páginas, 50 logias e 12 máximos. O tema é hipersensibilidade alimentar, foi elaborado segundo a especialidade somatologia, e quem redigiu o verbete é a veterana Thaís Lima. A Thaís Lima é Thaís Helena Santana Lima, ela é professora universitária, graduada em psicologia, especialista em administração de marketing, formada em dinâmica dos grupos, voluntária da Conscienciologia desde fevereiro de 2003, docente em Conscienciologia desde 1996 e tenepsista desde outubro de 2006. Olha, essa data aqui que você colocou de voluntariado, em fevereiro de 2003, está errado. Porque eu conheço você há muito mais tempo do que isso como voluntária. É o quê? 93, tá? Depois a gente vai corrigir, tá bom? A hipersensibilidade alimentar é a reação somática adversa à ingestão de determinados alimentos e aditivos alimentares, mediada ou não por mecanismos imunológicos, sinalizadora de problemas ou limites somáticos e geradora de má qualidade de vida e até de soma da consim, quando ignorada ou negligenciada. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal das reações alimentares adversas, os antissomatopensenes, a antissomatopensenidade, os patopensênios fóbicos e agressivos silenciosos influentes no metabolismo e biorreceptividade, o fomento à autopensenização benigna e profilática, o holopensene do autorrespeito com nutrição saudável e criativa. Na fatologia, nós então destacamos a dificuldade de auscultar, admitir e cuidar do próprio corpo, as autoagressões ignoradas e deliberadas, o locus de menor resistência, o órgão de choque, os distúrbios metabólicos inatos e adquiridos, a técnica natural de enzimas digestivas ao longo da idade, a influência das vitaminas e minerais básicos no metabolismo, o empobrecimento e contaminação dos alimentos enquanto poderosos agravantes, o problema dos alimentos transgênicos para o organismo humano, a exemplo do milho para os intolerantes ao glúten. Depois eu queria que você explicasse mais isso. A química contida nos alimentos enlatados, embutidos e processados. As controvérsias sobre os alimentos bons e ruins para a saúde. O perigo das dietas, da moda e das refeições fora de casa. O cuidado para além dos rótulos e alimentos. O aproveitamento da sabedoria do corpo, a dieta calculada cosmoeticamente para atender o soma e as rotinas evolutivas, a importância da autoconscientização e autodisciplina alimentar para o equilíbrio dinâmico e a autossustentabilidade física da Proexis. São 29 linhas essa fatologia, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente leu, apesar de ler bastante, mas nós lemos uma pequena parcela dela, e ela está bem constituída, a gente convida todos para darem uma lida com mais calma. Na parafatologia, a alterância paragenética reveladora da qualidade de uso dos retrossomas, os auto- e heterassédios quanto aos alimentos dificultando diagnósticos precisos, a hipótese das idiosincrasias alimentares dos corpos extraterrestres manifestas nas primeiras ressomas no planeta Terra, a parencriptação de sinapses alimentares saudáveis para as próximas vidas. Na argumentologia, nós destacamos aqui uma série de parágrafos, a começar pelo parágrafo diferenciação, na qual a verbetógrafa coloca 2 itens esclarecedores das diferenças entre
intolerâncias e alergias. Depois vem o parágrafo importantes, que dentre os alimentos alérgenos, ela citou aqui 2 que são considerados os mais importantes pelos especialistas no assunto. Aí depois vem o parágrafo reações, onde ela lista 5 grupos de reações. O parágrafo etiologia, que ela colocou na ordem funcional 5 possíveis causas da hiperpermeabilidade intestinal e alterações na imunidade, que são condições favoráveis à hipersensibilidade alimentar. Ainda temos aqui o terapeuticologia, que visando viver bem com a hipersensibilidade alimentar e ter bom desempenho proxológico, a verbetógrafa então lista 8 condutas terapêuticas e profiláticas, que também estão na ordem funcional. Na remissologia, nós vamos destacar autodiscernimento alimentar, autoidentificação somática, diagnóstico diferencial, paradoxo autodefensivo e sensibilidade química múltipla. Mediante a hipersensibilidade alimentar, urge a consciência lúcida identificar, admitir e respeitar os limites somáticos a fim de viver bem e ser mais sustentável e assistencial na proexis. Você já conhece e respeita os limites nutricionais individuais? Refletiu ou constatou o impacto das reações alimentares no bem-estar e alto desempenho proexológico? A verbetógrafa, na videografia específica, ela contribui com uma fonte, na bibliografia específica com 16 fontes e na webgrafia específica com 9 fontes de referência. Vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Halini e Lara Alegre, que está aqui presente, e Socorro Frazão. Alimentação, incompatibilidade, hipersuscetibilidade, intolerância, alergia, intoxicação, contaminação, autopercepção, autopesquisa, equilíbrio, nutrição, neodieta, genética, fisiologia, ressexologia, cosmoeticologia, imunopatologia, paragenética, somatologia e proexologia. Thaís, antes da gente passar propriamente dita, que eu quero fazer uma divulgação que está assim nos últimos, sabe, lá nos tertores assim, do fim dessa promoção, não que o livro, que a gente está desistindo da promoção, mas é porque o livro vai ser publicado. E a promoção é exatamente na compra antecipada dele, né? Então, daqui a pouquinho ele está chegando aí, que já está publicado, então a promoção vai acabar, obviamente. Então, quem ainda não fez, vale a pena fazer. São 2 volumes, o Léxico de Ortopensatas, que é o tratado, assim, a Mega Gescom, né, do professor Valdo Vieira. Ele está escrito em 2 volumes, e os 2 volumes têm 20% de desconto se você faz a compra antecipada. De 340 sai para R$ 272. Isso é o ganho financeiro, fora o ganho de você já entrar nesse Holopensene, né? Que esse Léxico de Ortopensatas é um livro analítico, né? Mas de registro, mas feito através de síntese, né? De pensatas, de princípios, provérbios, né? E é toda a história aí da conscienciologia, da vida pessoal dele também, diante, né, dessa colocação, dessa elaboração, dessa sistematização da conscienciologia. Bom, se você mora em Foz do Iguaçu, ou está em Foz do Iguaçu, pode ir direto ali na Epígrafe fazer a sua inscrição. Se você mora fora de Foz do Iguaçu, você tem várias opções. A primeira é entrar em contato com a Editares, pelo e-mail editares@editares.org, ou pelo telefone 45 código de área 2102-1407. Ou então pela Epígrafe também, pelo telefone 45 código de área 3525-0867. A Epígrafe tem o Shopcons, cujo endereço é www.shopcons.com.br. E ela alerta que o frete é pago pelo comprador.
E a gente não esquece de dar aquela dica, que é assim, ó, não paga o frete, vem aqui pegar. Você organiza, passa um fim de semana ou uma semana, se puder, nesse balneário energético e carrega o livro. Aí a gente costuma dizer que são 2 volumes de peso, assim, mas dá para a gente levar, né, de volta. Agora, de qualquer modo, se nenhuma dessas opções aí foi a sua escolha, você ainda tem a opção de ir ao centro educacional do IPC mais próximo daí da sua cidade e fazer lá a adesão a essa promoção, porque todos eles, cada um desses centros, ele está habilitado aí a fazer a adesão aí dessa promoção. A gente também tem aqui uma divulgação a pedidos aqui do IPC, que é do Projetarium, que é um curso que é em favor, né, do desenvolvimento da projetabilidade lúcida interassistencial. Vai ser realizado no período de 28, agora, de outubro, até dia 30 de outubro, o dia inteiro. O local é no Hotel Slaviero, em Foz do Iguaçu, e aí você pode entrar em contato. As inscrições podem ser feitas pelo site www.iipc.org. Qualquer informação pode ser obtida pelo telefone 45 código de área 21021448 ou pelo e-mail congressos, no plural, @iipc.org. Agora, Thaís, chegou a nossa vez. Thaís, a gente sabe assim, que você é uma estudiosa desse assunto, mas a gente queria saber, é uma pergunta de praxe, né? O que te motivou a fazer o verbete? Tá? E, em fazendo o verbete, na decisão de fazer o verbete, se durante a elaboração do verbete surgiram novas ideias, pintaram alguns insights, como é que foi você sistematizar, então, essa sua pesquisa no verbete também, a gente gostaria de saber. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui novamente. Foi um desafio, já começando a responder, né? Foi um desafio bem grande esse verbete, porque ele sai um pouco da minha área de formação, né, que eu sou psicóloga, e ele é um verbete da, vamos dizer assim, da nutrologia, da nutrição, né? Mas, por outro lado, foi bastante motivador, porque eu tive muitos problemas desde a infância com questões alimentares, né? E, na época, né, há 20 anos, vou colocar que eu tenho uns 20 anos, né? Há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e mais um pouco, o desconhecimento do assunto era ainda muito maior, e eu fui criada no interior, então, mais um agravante, né? E na adultidade isso se agravou muito, daí eu vou dizer o porquê, né? Aqui no verbete a gente fala da mesologia, né? Da questão dos traumas, né? Do meu estilo de vida, e eu cheguei em um estado de subnutrição. Então, foram 7 anos atrás, eu cheguei em um estado de subnutrição clínica, né? Eu não engordava, eu emagreci, eu estava fraca, enfim, assim, eu cheguei num estado de saúde muito ruim, e eu não sabia o que era o problema, né? E aí que eu fui, vamos dizer assim, começar a jornada de autopesquisa, né, para poder descobrir o que tinha por trás, e cheguei nessa questão, entre outros fatores, né, da hipersensibilidade alimentar. Então, o que me motivou foi ajudar pessoas com o mesmo caso, que levam muito tempo para identificar e que percorrem os profissionais de saúde como eu percorri, que não têm essa visão, né? Ou muitas vezes tem uma visão limitada, né? Muito incompleta, desatualizada. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem poucos profissionais atualizados. E com pouca visão também de soma nosso, né? Então, assim, hoje eu trago esse assunto do ponto de vista somático, mas também psicossomático, holossomático, porque a gente sabe que a consciência ela tem as suas idiosincrasias, tem as suas particularidades, né? E isso também interfere no metabolismo e nas reações alimentares. E com relação às curiosidades, você falou durante o verbete, na verdade, assim, o que o verbete me ajudou foi a clarificar o que era efetivamente somático e o que era de outros veículos e de outra ordem, né? Então, ficou muito mais claro quando era um processo mais emocional, quando era um processo, às vezes, até de mistura, né? Quer dizer, soma e mesologia, e quando era uma coisa realmente da genética, né? Que era uma impossibilidade mesmo, uma restrição minha, que não tinha negociação. Genética para a genética, né? Você coloca também no verbete. Exatamente. Né? Então, vamos agora às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa, professora Thaís, Fatologia, página 1, primeira linha logo.
como auxiliar a grande massa populacional que tem dificuldade de auscultar, admitir e cuidar do próprio corpo e ainda vive numa socin que propicia as doenças alimentares. A pessoa aqui é médica, só para você saber. Ah, que bom. Olha, eu acho que esse é um grande desafio, porque, como ela mesma falou, né, essa dificuldade não é só íntima, mas ela também é uma dificuldade coletiva, né, social, governamental, enfim. Mas não tem jeito, a gente tem que começar de algum ponto. Então, acho que a consciência ela tem que assumir essa responsabilidade. O mais lúcido ajuda o menos lúcido, né? Tem o mais doente, ajuda o menos doente, e tem o mais lúcido. Então, dentro do ambiente onde essa pessoa está, né, se ela puder, por exemplo, buscar recursos, exemplos, né, de pessoas que se alimentem bem, já é um bom começo. Uma segunda etapa seria extrapolar isso do âmbito familiar e de convivência mais, né, restrita para o âmbito educacional, né? Daí a gente sabe, por exemplo, essa semana até teve reportagens aqui em Foz, existem algumas iniciativas das escolas de estarem ensinando as crianças desde cedo a reconhecer alimentos, propriedades, a comer melhor, né? Agora, eu vejo assim, com todas essas iniciativas, né, a gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro, de uma hora para outra, e com pequenas iniciativas. A única coisa que nos resta é mudar a gente mesmo. Então, o ideal é a pessoa mesma fazer essas reciclagens na sua própria alimentação, e, com isso, ela vai ser um exemplo para os demais, né? E o próprio exemplo dela vai render tares, vai render inspirações, enfim, e trocas também de conhecimento nessa área. E fazer o que você está fazendo, né? Colocar no papel, divulgar, escrever, botar nos jornais, se for o caso, escrever seu livro. Blog, né? Todos os meios de comunicação. Hoje em dia, o que está pegando bastante são os blogs, né? Tem muito blog e as pessoas participam mesmo, são alento para as pessoas quando é uma coisa assim mais desconhecida da área médica, né? Por exemplo, sensibilidade alimentar, sensibilidade química múltipla, que está no teu verbete, na tua remissologia, essa sensibilidade eletromagnética, que as pessoas, você vai ao médico, o médico não tem recursos de protocolo, não tem ainda, né? É desconhecido ainda, mas a pessoa vive na pele aquilo. Então, são os blogs, ou seja, na conversa interpares, é que você um vai dizendo para o outro o que você está fazendo, que está dando certo, e vai indo, né? E uma coisa que me ocorreu aqui também que pode ajudar é porque, assim, toda essa dificuldade, ela começa pela falta de autoobservação. Então, assim, pequenas coisas no dia a dia. Se a pessoa, por exemplo, incluir a autoobservação como uma rotina para tudo que ela faz, então ela fez uma coisa, doeu o braço, sei lá, ela fez outra, assim, teve uma emoção, ela fez outra, de repente ela teve uma intrusão energética, né? Então, se ela começar a se observar logo após algumas reações e ações que ela faz, isso já vai trazer um grande autoconhecimento, inclusive para a alimentação. E outra coisa também é o princípio da descrença, né? Porque algumas empresas, elas insistem em fazer uma declaração de que nada está acontecendo, e aí você tem que, pelo menos, confiar em você. E eu digo isso muito assim, não sei se passou por você, mas chega um ponto, às vezes, da gente desacreditar da gente mesmo, daquilo que a gente está sentindo. Porque Não é para ter reação, né? Assim, tipo assim, não, você está tendo isso, não. É tudo psicológico, assim, sabe? Então você fica assim, será que é mesmo? Será que eu estou doida mesmo? Né? Mas vamos lá. Eu queria só acrescentar essa questão. Eu trabalho como nutricionista e é um grande desafio você trabalhar com a questão da educação alimentar, que é toda uma cultura que você, assim, que você tem que contra-argumentar ali e ajudar a pessoa a se conscientizar da importância da mudança dos seus hábitos, né? Você trabalha com forças muito fortes. O gastrosoma, né? É uma força muito Justamente. Difícil de mudar, né? Então, assim, essa questão do glúten, do trigo, já vem lá desde antes de Cristo, né? Na cultura, na mente das pessoas. E você falar, não, você nesse momento não pode mais utilizar do trigo, você tem que buscar outras fontes alternativas do seu carboidrato, né? E é um trabalho muito de convencimento ali sério. E outra coisa que eu observo é que as pessoas, em geral, esperam acontecer um medo, né? Desencadear uma doença ou uma situação especial na vida para poder se motivar a fazer a reeducação. Então, é mais gratificante para nós atendermos uma mãe que teve um bebê, ou a mãe que está esperando um filho, ou se não uma pessoa que desencadeou um diabetes, porque aí essa pessoa assim vai estar comprometida em se trabalhar nessas questões que vocês estão falando, porque senão é a gente contra todo
um arcabouço mental e afetivo, emocional de questões já muito arraigadas. Né? E as tentações não são só maçãs, né? Tem muita tentação nesse mundo, né, para comer, né? Gente, a cada instante você tem né, um aliciamento das propagandas para você. Você sabe que você me fez lembrar uma citação daquele livro de uma cientista que escreveu, a cientista que curou o seu próprio cérebro, né? Eu abri numa página que ela fala de alimentação e eu achei muito interessante uma técnica que, de repente, pode ser uma técnica, né, para quem perguntou e para quem está ouvindo, que é assim, quando a gente comer, a grande dificuldade nossa é o apelo, né? Tanto o apelo visual quanto o cheiro, né, do alimento e até mesmo os conceitos que a gente já tem. Ah, já comi aquele alimento, você já guarda o sabor, né? Você tem uma memória. Quando você fecha os olhos, depois de comer, se é vamos dizer que é um alimento alérgeno, né, ou enfim, que não faz muito bem para a pessoa, e ela se focar na sensação que aquilo traz, isso aos poucos, né, não vai ser de uma hora para outra, ela vai começar a substituir aquela memória positiva. Não, esse alimento, pizza, uma delícia. Daí digamos que ela come pizza e passa mal, daí a pouco, se ela começar a fazer esse exercício, ela vai associar a pizza com mal-estar. E não pizza como uma coisa gostosa. E aí ela não vai querer mais comer pizza. A gente meio que faz isso na marra, né? Às vezes acontece isso comigo. Às vezes eu insisto, chega um ponto que não dá. Aí já inverteu aí a cognição, né? Não, esse alimento não é gostoso, ele vai fazer mal. Isso. Aí muda. Tudo bem? Podemos continuar então? Na Fatologia, página 1, terceira linha. O que devemos fazer quanto à perda natural de enzimas digestivas ao longo da idade? Eu vou pedir ajuda das nutricionistas aqui para ver se eu estou certa, mas o que eu li já sobre esse assunto é assim, as frutas, hortaliças, vegetais são riquíssimos, né, em enzimas. E até tinha um médico que me acompanhava e ele falava que dentro da nossa alimentação a gente precisa da energia e da bucha. Né? Então, a bucha é que limpa, né? Então, os vegetais têm fibras também, então eles ajudam também nessa desintoxicação e na limpeza do organismo, além de fornecer os elementos para a metabolização. Então, ela perguntou como? Comendo melhor, comendo mais frutas, hortaliças, verduras, enfim, esses elementos que têm enzimas naturais, e também fazendo reposição, porque a gente sabe que às vezes só a comida não vai oferecer o que a gente precisa, né? Então, complementos vitamínicos, enfim, suplementos. Em Fatologia, página 2, primeira linha, poderia falar sobre as toxinas contidas nos grãos e leguminosas? Sim, esse assunto aí dá pano para a manga. A questão das toxinas contidas nos grãos e leguminosos, o que na verdade eu quis trazer muito nesse verbete, só um esclarecimento anterior, né? É a ambiguidade dos alimentos, porque a gente, assim, eu vinha de uma geração onde a gente só via o lado bom ou o lado ruim. Então, aquele alimento, por exemplo, tomate faz bem, vamos dar um exemplo, né? Chocolate é benéfico. E aí, na nossa cabeça, não tem nada de ruim com tomate, não tem nada de ruim com chocolate. No entanto, ambos têm substâncias que também podem provocar alergias e problemas. Mas eles também têm coisas boas, né? Então, todo alimento tem essa ambiguidade. E na leguminosa, eu aprendi também, a duras penas, né? Eu comi uma época muito leguminosa e eu comecei a ter alguns problemas. E aí, meu médico falou assim, não, você tem que tirar leguminosas da tua alimentação. Eu falei, mas por que, doutor? Daí ele me contou a história lá, que na verdade o que acontece? Os grãos e as leguminosas, eles não têm mãos para se defender contra os predadores, não têm patas, não tem, né? Eles estão lá, plantados, né? Então, o que eles desenvolvem? Toxinas dentro deles, que quando o predador, né? Por exemplo, o caso que ele me deu foi de uma girafa, né? Diz que pesquisadores estavam observando que a girafa ia lá e estava acabando com uma espécie de plantas que tinha nas árvores, né? Porque ela é alta, óbvio, então ela ia se alimentar. E aí o pessoal falou assim, mas gente, daí há algum tempo começou a dar problema. Porque assim, ela começou não sei se foi parar de comer ou dar doenças nela, que daí ela parou de comer a planta, e aí eles foram ver o porquê. E o porquê era porque a planta se defendia com essas toxinas. Então, no nosso caso, o que a gente pode colocar como um alerta? Na verdade, não é de tirar da alimentação, mas a pessoa que ingere muito, né, em grandes quantidades, com muita frequência, esses fitatos que existem dentro das leguminosas e os taninos, eles são indigeríveis pelo organismo. E, aos poucos, eles vão tirando alguns minerais e vitaminas do nosso organismo. Então, para eles serem metabolizados, eles acabam tirando substâncias boas.
Então, é nesse sentido que é o alerta, né, para a pessoa não exagerar. E se ela for uma pessoa mais sensível, às vezes ela vai ter que realmente fazer uma reeducação, enfim, fazer... Então, aquelas sopinhas de legumes, assim, super saudáveis, não são tão saudáveis? É que legume não é leguminosa. Não é né? Vai lá. leguminosa, é isso? Então, explica aí para a gente. A nossa nutricionista aí, né? Leguminosas é aqueles alimentos que vêm dentro das vagens. Então, é o grão de bico, é a ervilha, o feijão. O grão de bico não é bom? Não, ele é leguminosa. É né? leguminosa, então, mas assim, não é bom. eles são tidos como alimentos bons. Mas é assim, no mundo de hoje a gente tem vários aspectos do alimento, até por conta de agrotóxico e tudo mais, que se a pessoa... assim, o organismo ele pede equilíbrio, pede variedade. Se você come demais de um alimento só, por melhor que ele seja, você pode se intoxicar de substância boa, porque seu organismo não vai dar conta de trabalhar aquele nutriente, aquele alimento, porque tem em excesso. Né? Isso sendo uma coisa boa. Agora, existem os fitatos também, que são substâncias antinutricionais e que têm que ser contornados. Então, a gente procura não consumir muito de um alimento só. Nesse sentido. E tem uma coisa que anula um pouco esses efeitos, que até quando eu pesquisei esse assunto, eu achei na Pastoral da Criança, eles aplicam esses conceitos e ensinam o programa das Vildarnas. Achei excelente isso, que é o cozimento. Então, a altas temperaturas, eles reduzem o nível de fitato e deixar de molho. Então, assim, é a história dos 8 às 12 horas, né? Então, feijões, todas essas leguminosas, deixar de molho ajuda. Agora, não pode passar, porque ele reabsorve todos os... Então, se a pessoa deixou, né, aquilo, ela vai comer tudo de novo, né? Então, o ideal é fazer essas duas técnicas. Não tira completamente, mas ajuda a minimizar. O feijão deixar de molho, jogar aquela água escura fora, né? Joga. Desculpa, esqueci de falar de jogar água fora, né? Pode até fazer mais de uma vez, né? Até para quem tem mais gases, flatulência, quando consome esses tipos de alimento, fazendo esse procedimento, diminui. Né? E ele pode aproveitar o benefício do alimento. Pode jogar água fora. Se você não quiser jogar água fora, joga na grama. Se tiver Isso grama, mesmo, né? você reaproveita. Mas eu acho que a maioria da Horta população caseira. brasileira mora em Urbana, apartamento. né? É urbana, mora em apartamento. E se tiver água, né, ela pode botar de molho para jogar fora, porque hoje em dia tem que perguntar primeiro se no apartamento tem água, né? Mas você sabe que quando eu fazia suco verde lá em casa, eu comecei a dar para minhas plantinhas, e elas gostam também. Gostam também, né? É claro que você tem que filtrar um pouquinho, porque fica, né, um pouco da couve lá, mas enfim, tudo pode ser reaproveitado. Pode sim. Vamos lá. Para a fatologia, página 2, última linha. Como fazer a paraencriptação de sinapses alimentares saudáveis para próximas vidas? Eu diria aquela velha história do professor Valdo, né? Suar a camisa, repetição, hábitos saudáveis, persistência, disciplina. Porque, assim, para haver uma paraencriptação, tem que ter uma encriptação anterior, né? Quer dizer, então a pessoa tem que fixar muito essas sinapses aqui, nesse soma, nesse cérebro. E uma vez fazendo isso, obviamente, ela vai levar isso para níveis de paracérebro, né? Aqui é uma proposta, né, gente? Eu não tenho essa paravisão, mas eu penso, por exemplo, na minha experiência hoje, né, depois de tantos anos estudando, pensionizando, aplicando esses conceitos, hoje eu tenho é como se fosse um dicionário especializado. Então, para mim, isso é natural pensar, fazer correlações. E eu imagino que isso, para as próximas vidas, também venham a ser, né? A verbetógrafa, fatologia, página 1, sétima linha. Poderia esclarecer o cuidado com os alérgenos utilizados no preparo de alimentos e a composição do QSP, quantidade suficiente para complementar as fórmulas de suplementos vitamínicos, minerais, fitoterápicos e medicamentos? Quais cuidados devemos tomar? Vou dar um exemplo bem simples. Quem nunca foi a um restaurante e tem problema com leite e come purê de batata? Feijão está um problema também. Eu recentemente descobri que muitos restaurantes estão praticando, infelizmente, colocam trigo para engrossar feijão, farinha de trigo. Infelizmente. Eu que sou, acho que, desatualizada, né? Eles estão falando que é comum. Olha. Então, assim, a pessoa está achando que está tendo... Né? Ela fazia um refogado com a farinha de trigo, com banha, na época que eles usavam a banha, porque ela não botava gordura no feijão. Então, fazia um refogado daquilo,
E quando ficava tostadinho, eu botava no feijão. Dizem, eu nunca comi desse tipo de feijão, mas os meus tios, a minha mãe, que era fantástico o gosto que ficava. Então, ver como isso já é uma coisa que vem de gerações, né? E, junto com isso, a gente pode estender também a questão dos medicamentos e até fitoterápicos mesmo. Eu comecei a ficar mais atenta, né, depois desses processos todos, porque eu cheguei numa época assim que tudo me dava reação, né? Eu já não estou mais nesse nível, mas tudo dava. Então, eu tinha que tomar cuidado com tudo. E aí eu comecei a ler rótulos e ver coisas, porque às vezes eu tomava, vamos dar um exemplo, uma vitamina. Gente, eu passei mal com a vitamina. O que tem nessa vitamina? Eu começava a pesquisar. Não, tem um QSP disso aqui. Gente, tem soja no QSP. Soja eu não me dou bem com soja, então não pode, porque é lectina de soja. Tem um monte de medicamentos que tem lectina de soja. Tem milho também, amido de milho. A maior parte, gente, das pílulas anticoncepcionais eu não uso, mas eu tenho que fazer reposição. Praticamente 99,9% tem leite ou lactose, né? E aí corante de tartrazina, não sei o que mais, que também são corantes que são altamente alergênicos, né? Então, enfim, esse é o cuidado, né? Na verdade, a gente não vai poder mudar toda a indústria farmacêutica e tudo mais, mas pelo menos se a gente for mais consciente, né? Pode fazer. Eu tenho muito cuidado com o remédio também, por causa de corante. Eu não sei por que os remédios vêm com cápsulas coloridas, né? Quer dizer, vem porque eles dizem que a pessoa que toma muito remédio tem que diferenciar. Tudo bem, é uma desculpa, mas assim, eu tenho que ficar procurando, entendeu? Aquelas que não tem muito. Aí, porque não tem, não faz mal à saúde. Como não? Entendeu? Se você tomar uma ou outra, não faz mal mesmo, né? Às vezes eu abro mão e não tem solução, eu vou tomar aquilo mesmo, porque é melhor tomar aquele remédio do que não tomar. Mas eu fico assim impressionada como é que a própria indústria farmacêutica coloca corante, né? Eu tenho alergia a 2 tipos de corante, tá? Então, assim, fico impressionada como é que pode, né? Não cuida disso, né? Enfim. Mas é aquilo que você falou, é porque tem pouca informação também. Então, fatologia, página 1, final da 4ª linha de baixo para cima. Poderia falar nos temperos aparentemente inócuos? Olha, um tempero que é bastante usado, quer dizer, na verdade, são uma classe de temperos, né, que tem realçadores de sabor, né? Então, glutamato monossódico, né, sazon, não sei o que mais, eu nem sei os nomes porque eu não uso isso há anos em casa, né, mas é a coisa mais comum de comidas, vamos dizer assim, comercializadas, né, fora, e até mesmo muitas vezes donas de casa modernas, né, hoje, tudo vai com temperinho pronto, e esses temperinhos prontos, eles têm substâncias que são cancerígenas, por exemplo, o glutamato tem pesquisas que mostram que ele tem, se for consumido, é claro, em excesso, muitos anos, que ele pode ser cancerígena. E outras coisas, né? Tem muitos desses, como é que fala, dessa substância, o próprio glutamato que eu citei, que ele causa a síndrome do restaurante chinês também, que é como se fosse uma alergia cerebral. A pessoa pode ter ataxia, ela pode ter como se fosse quase que uma convulsão, ela pode ter... Minha mãe teve isso, foi no restaurante, comeu, teve que ir para o hospital, depois do restaurante... Mas o que você comeu? Eu não sei o que eu comi, né? Mas, assim, foi logo após comer, e ela teve todas as reações respiratórias, de palpitação, de aumento de pressão, por causa de um saborizador. Aquele shoyu, né? Shoyu. O shoyu é um problema. Shoyu é um problema. Eu vou ao restaurante japonês, eu como tudo sem shoyu, tudo sem salsa. Vamos lá. Podemos, então? Neossinapsologia, página 2, primeira linha. Poderia desenvolver o item a construção de neossinapses a partir da reintrodução dos alimentos anti-excluídos. Quais seriam esses alimentos? Essas perguntas aqui vieram de Madrid para você. Ah, que bacana. Isso aqui, então, eu vou ter que explicar uma coisa antes de responder, né? Lá no final, na terapeuticologia, eu coloco o que é o ideal em termos de alimentação e dieta para as pessoas que têm hipersensibilidade, seja intolerância ou alergia. E o ideal é uma rotação. Só que daí como é que funciona? Na verdade, assim, primeiro a pessoa precisa identificar o que ela realmente tem, né, de hipersensibilidade, se é alergia, se é intolerância. A alergia é algo um pouquinho mais severo, né, do que a intolerância, mas ambas fazem mal, ambas trazem malefícios, né? E uma vez ela identificando isso, o que ela vai precisar fazer? Num primeiro momento, ela vai excluir esses alimentos que ela identificou que não fazem bem, né?
ela vai dessensibilizar o organismo, quer dizer, dar um tempo para o organismo poder acalmar, né? Porque o organismo, na verdade, ele fica como se fosse um alerta geral, deu pane, né? Porque ele tem que se defender de vários alimentos que não sabe qual é. Uma vez você tira os vilões da história, ele consegue saber dar um ufa, né? E uma vez feito isso, daí ele é indicado, alguns especialistas indicam a reintrodução desses alimentos, para daí é como se fosse uma confirmação científica, né? Para ver se você realmente é alérgico ou tem intolerância àquele alimento, ou às vezes era, por exemplo, digamos, vou dar um exemplo. Eu fiz arroz doce na minha casa e não tive problema nenhum. Daí eu vou na casa da Rosa, ou vou num restaurante, como arroz doce, tenho problema. Daí eu inculco que arroz doce eu não posso mais comer, que eu tenho alergia com arroz doce. Mas espera aí, o que do arroz doce eu tenho problema? Digamos que eu não usei leite na minha casa e lá no restaurante há leite. Pô, já é um fator. Canela, eu descobri que eu tenho problema, eu adoro canela. Canela, eu tenho alergia. Não é nos exames que dá, mas eu tenho. Eu começo a espirrar, o negócio não dá. Então, agora, se eu comer em pequena quantidade, um pouquinho, não tem problema. Então, vocês vejam, então, assim, tem uma série de fatores, ou mini fatores, que a pessoa, detalhes, que às vezes ela ignora e ela acaba excluindo aquele alimento precocemente. Então, esse é o cuidado, né? Da reintrodução, na verdade, é uma forma da própria pessoa, junto com os exames, com tudo que ela fez, com o acompanhamento, de reverificar se aquilo realmente é uma alergia, né? Uma intolerância, ou se tem alguma outra coisa. Às vezes, naquela época, ela estava com, como acontece, às vezes a pessoa está com problemas hormonais, ela tem problemas metabólicos, né? Ou às vezes ela está num período de estresse muito grande, aí ela vai ter uma reatividade organísmica muito maior. Sai do período de estresse, ela já fica bem. Essa pesquisa de causa e efeito é bem complexa, né? Porque um alimento tem vários elementos ali dentro. Qual daqueles ali que faz mal? Aí você tem que... Thaís, eu queria saber qual é a sua experiência com relação a essa técnica que é utilizada no tratamento da alergia, do diário alimentar. Porque justamente os exames têm muitas limitações e dá negativo e a pessoa continua manifestando sintoma e tudo. Então, é tudo complementar um ao outro. Eu queria saber como é que foi para você, se você já utilizou, se funciona. Foi bom você perguntar, porque eu acabei suprimindo essa etapa, né? Quando a pessoa vai identificar as alergias, além dos exames que existem, desses que a gente propõe aqui no verbete, uma técnica muito positiva é a do diário alimentar. Eu fiz comigo porque eu também estava nesse mesmo patamar. Eu tinha reações e os exames não apontavam, alguns exames não apontavam. E aí eu resolvi fazer o quê? Simples, uma tabela, né, a data do dia, o alimento e a reação. Ponto. 3 itens, né? Data, alimento e reação. Eu deixava na minha geladeira, porque aí eu não tinha... Ou, assim, em algum lugar de fácil acesso para a pessoa, né? Na medida que ela comer qualquer coisa ao longo do dia inteiro. Pode ser água, né? Ou suco, né? Enfim, qualquer coisa que ela coma, que ela ingira, ela anota o que ela comeu e a reação que ela teve. Com o tempo, ela pode até sofisticar esse diário. Eu fui sofisticando, porque eu comecei a estudar, né, as minhas reações, e comecei a ver, peraí, que horário que eu comi, em que circunstâncias eu comi, qual que era a higiene desse alimento. Daí você vai amplificando as variáveis. Mas, no primeiro momento, é assim, comi batata, sei lá, batata doce, deu azia, a minha garganta ficou vermelha. A pessoa vai ser bem descritiva, igual o cientista. Ela não vai inventar a ópera, né? Tipo, eu me senti como se fosse... Não, ela vai colocar a reação. Tive gases, né? Tive coceira no braço esquerdo, sei lá, né? Tive um vermelhidão, não sei aonde. Isso eu também comecei a observar depois com o tempo, umas feridinhas que... Gente, eu como tal coisa, aparecem as feridinhas, da onde isso, né? Às vezes a pessoa começa a ter muita herpes, ou ela começa a ter... como é que é o nome disso? Corrimento, as mulheres, principalmente, candidíase, né? Então, assim, desde coisas pequenas, como uma simples coceira, uma flatulência, quanto também coisas mais sérias, que são essas infecções de repetição, às vezes queda de cabelo. Às vezes essa questão também, assim, eu não engordo, eu como e não engordo. Óbvio, né? A pessoa tem que retirar as hipóteses genéticas, né? Enfim, do próprio biotipo e tudo mais, mas às vezes isso é um sinal de alerta, né? Para a pessoa estar verificando aí. Eu acho que é por aí, né, Áurea? Não sei se vocês também praticam isso dentro do trabalho da nutrição. Sim, eu utilizo bastante assim. Deu algum sintoma, anota tudo que comeu nas últimas horas, aí, no último dia, das 24 horas anterior, e vê se deu alguma coisa
repetidas vezes. Então, vamos supor, deu novamente, porque às vezes demora, tem um espaço até dar de novo. E aí, se você não para, não anota, quando for dar novamente, você já esqueceu que é um item da sua alimentação que pode estar desencadeando aquilo. E foi bom ela falar, porque eu me lembrei, assim, uma vez a pessoa fazendo essa descrição, depois qual que é o segundo passo, né? Passou uma semana, 15 dias, ela vai começar a observar padrões. Então, digamos que ela viu flatulência lá em 4 vezes, né? O que estava envolvido, que alimento estava envolvido? Ela falou, aquele dia foi ovo, aquele outro dia foi, sei lá, beterraba, outro dia isso. Mas digamos que é o mesmo alimento. Ela falou, opa, nessas 4 vezes o ovo estava ali. Né? Porque, é claro, como ela falou, a gente come várias coisas, então não é um alimento. Mas quando você tem essa descrição diária, eu fiz 4 meses desses diários. Gente, isso é um estudo científico, porque você começa a pegar piolho de, sabe, você pega detalhes que nenhum exame vai pegar. Por quê? Porque você está se observando ali, né, diretamente. E eu tenho paciente que tem alergia só do tomate. Tem outro que tem alergia só da berinjela. Entende? Então, assim, cada um tem que fazer esse estudo consigo mesmo. A gente tem que educar a pessoa a fazer essa introspecção, avaliar o que comeu, a ter essa paciência. E pode ter sinergia entre 2 alimentos. Nenhum dos 2 sozinho faz mal, mas a sinergia dos 2 faz também, mal. A combinação, A combinação, né? A interação alimentar, né? Aí vai ficando mais complicado. Né? Sobre uma pergunta sobre a síndrome da abstinência do alimento excluído, você poderia falar um pouco? Essa síndrome é, como diz o outro, vocês já viram aquele desenhinho, acho que é a Era do Gelo, que tem um animal que rói, como é que é o nome? O esquilo, que ele adora nozes, né? Então, assim, ele não adora, ele é obsessivo pela noz. Então, onde tem noz, né, nem que seja... Eles até fazem brincadeira, né, no desenho, que ele tira noz num lugar, acaba sendo Atlântida lá do desenho. Mas aonde que eu quero chegar? Quando a gente gosta muito do alimento, é muito difícil tirar ele da nossa alimentação por causa da questão do prazer mesmo. A gente é treinado a fazer coisas que a gente gosta, né? E não precisa nem de treino, o instinto é isso, né? É de preservação. Agora, a síndrome é essa, quando você retira um alimento que você ama de paixão, mas que faz mal, você vai sentir falta igual uma pessoa dependente de droga. Igual. Café. Assim, eu não tenho esse problema com café, mas eu observo das pessoas que têm. Gente, é dificílimo para a pessoa, porque a gente vive numa sociedade que café ele é muito valorizado, né? Não só na casa da pessoa, mas, enfim, nos ambientes públicos. Então, aonde a pessoa vai, o cheirinho, e isso, e a propaganda... Então, ela sente falta, ela realmente, né, não é só psicologicamente, não, tem a falta da substância mesmo, né, porque a gente sabe que eles têm substâncias que são dependentes, né. A mesma coisa é o glúten. Você quer falar? O glúten também tem substâncias dentro dele que que provocam dependência e provocam essa sensação de querer comer mais, enfim, né, não é só como é que fala, da sensação de prazer, né? Mas é realmente a sensação... Chocolate também parece. O chocolate tem também. Posso então falar a partir de abril de 2013, né? A partir das pesquisas da Thaís, eu fui fazer minha autopesquisa e eu descobri que eu sou alérgica a glúten. E assim, eu não era uma pessoa assim que era muito apaixonada por pão, mas eu passei pela síndrome da abstinência. E foi assim dramático. Ainda bem que tem uma série de produtos que a gente encontra que substitui eles. Então mas isso a gente passa assim. É interessante. Uma pergunta sobre a semolina. Como é que vocês veem a questão da semolina aí? Bióloga, a nutricionista, a própria bebetógrafa. A semolina, ela substitui o glúten, não? Desculpa a ignorância. Não, semolina, eu também tenho essa ignorância. Macarrão. Semolina tem aqueles macarrões, não é? Mas mas acho que a semolina não tem nada a ver. É um tipo de farinha. É trigo? É trigo. Então se é trigo, tem glúten. É porque existem várias formas, né? O glúten está na cevada, no centeio, na aveia, no malte, inclusive da cerveja, por isso que as pessoas têm que tomar cuidado, quem gosta de cervejinha e tem intolerância ao glúten. E tem mais um. E trigo, né? Eu falei o trigo? Não.
O trigo Trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Na verdade, gente, tem uma controvérsia, porque eu já fui em algumas conferências de médicos e também assisti conferências de médicos de fora do Brasil, e eles dizem que a nossa aveia aqui é que é o problema, porque na Europa ela não é devido a plantio. Muitas vezes é plantio próximo das plantações de trigo, e daí acaba havendo contaminação cruzada. Tá? E aí, o malte não tem esse problema, é só a mesma aveia. Outra pergunta, professora Thaís, seria sobre a mitologia. Você poderia falar um pouco sobre o mito do alimento perfeito, o mito da alimentação perfeita, e também a questão o mito da pureza do alimento? Então, esse mito foram os primeiros mitos que eu e talvez as pessoas que vão trabalhar com a alimentação do ponto de vista saudável, mas também ajustado à sua condição, vão passar. Que é o quê? Derrubar esse paradigma que o alimento é perfeito, né? Isso não existe. Gente, eu tinha essa ilusão de que, falou que, né, o chocolate faz bem, porque é precursor da serotonina, porque tem triptofano. Banana é ótimo para a saúde. Banana não é ótimo para a saúde de todo mundo. Ela tem excesso de potássio. Eu tenho um médico meu, então vocês vejam as opiniões. Eu tenho um médico que ele coloca evitar banana. Agora, tem linhas da nutrição que falam coma bastante banana, porque banana com isso, banana com aquilo, que é ótimo, banana. E daí vem a minha autopesquisa. Então, vem o que as pessoas falam, o que você pesquisa, e é a minha autopesquisa. Eu já experimentei aqueles 3 tipos de banana que são os mais comuns: prata, maçã e nanica, ou da terra. Daí tem o da terra, mas que não é tão comum. Da terra e da água é a mesma coisa, isso. Né? E eu observei quais que eu tenho uma digestão melhor, mas no meu caso, por exemplo, eu tenho que comer pouco, não com muita frequência, né? Porque senão ela é indigesta para mim. Mas qual banana que você... Que para mim é mais digestiva é a prata. É a prata? Eu adoro a nanica de sabor, né? Nanica, mas a que prata, você está chamando é a caturra? Isso, desculpa, na minha terra é nanica. A caturra. A caturra é a mesma coisa que banana d'água. Agora, engraçado que eu já vi assim, relatórios assim, dizendo que ela é mais saudável do que a prata, que a gente tem esse hábito de dar banana prata para criança, mas que essa caturra é mais digestiva. É engraçado, né? Eu acho ela então, mais isso é um mito, né? Por exemplo, um alimento perfeito, né? E a outra coisa é a alimentação perfeita, né? Durante muito tempo eu fui bastante rigorosa, né? E eu acho assim que os casos de alergia têm que ser rigorosos mesmo, né? Mas aí eu descobri que no meu caso é muito mais hipersensibilidade do que alergia. Embora eu tenha, por exemplo, o leite, a minha alergia não é com IgE, que eu falo aqui, mas é uma alergia mesmo, com outros mecanismos envolvidos. E aí, o que eu penso? Que a alimentação perfeita, por que ela não existe? Primeiro, porque a gente está com o ambiente poluído, o planeta poluído, a terra poluída, a água poluída e agrotóxico pelo ar, pela terra, por tudo quanto é lugar. Como é que você vai ter alimentação perfeita? Não, já por aí você já derruba, né? Eu compro nessas hortas que tem por aqui, que são orgânicas. Também. Mas assim, você sai do avião aqui de Foz do Iguaçu, você vê que Foz do Iguaçu é um ovinho encruado assim, num mar de plantações de soja toda com agrotóxico. Você acha que a rigor tem alimento orgânico, natural aqui? Não tem. E o próprio Mas assim, eu continuo comprando orgânico. Sim, porque é melhor. É menos pior do que aquele que a pessoa põe o agrotóxico direto na planta. Mas então assim, eu faço todo o esforço, né, procuro comer só. Agora, realmente não existe. Não existe. Eles têm o maior cuidado, colocam barreira de plantação, não sei se vocês viram, aqui mesmo tem uma moto perto. Então, assim, próximo ao canteiro, eles põem uma barreira, eles plantam uns arvoredozinhos, né? Fazendo tipo um muro verde, para que aquele muro absorva todo o agrotóxico que venha da vizinhança. Então, assim, tem certificado, tem tudo. Tudo, né? Mas, assim, a rigor, o ar, né, não vai vir só numa direção, ele vem por cima, vem... Então, assim, a rigor não tem, vem pela chuva, né? Então... E, assim, tem um outro dado dessa questão também da alimentação que não é perfeita, além da questão além da questão dos agrotóxicos. Eu estava tentando pegar aqui um dado dos agrotóxicos, daí eu lembro que eu ia falar. Questão, por exemplo, do morango, né? Morango, eu adoro morango, mas eu tenho uma amiga que ela foi diagnosticada com Alzheimer, e é sério isso, ela foi tratada 3 meses como sendo portadora de Alzheimer, e ela estava, na verdade, com contaminação de mercúrio. E da onde? De morango.
porque ela veio de uma terra onde ela não tinha morango. Então, quando ela chegou aqui, ela se esbaldou a comer morango, né? E aí ela fez um teste que permitia verificar a fonte, né? Nem sempre a gente consegue saber. Eu mesma tive contaminação por mercúrio alta, por peixe. Eu descobri que todos os peixes são contaminados, todos. Porque eu fiz teste comigo mesma. Eu comia, não, o problema é esse peixe, então eu mudava o peixe e fazia o exame. Minha contaminação estava alta. E eu comecei a ter problema de memória, depressão, eu fiquei deprimida. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava cansada, eu não sabia. E aí daí o médico falou assim, não, você está com contaminação mercúrio. Não, tira tuas amálgamas. Eu falei, gente, eu tenho 20 anos de amálgama, como que dos 3 meses para cá, 6 meses para cá... Daí eu lembrava, eu comi peixe. Daí comecei a pesquisar, o Almir trabalha com essa área ambiental, de engenharia, e ele vê essa questão de contaminações. E tem muita coisa que não é relatada, não é reportada, né, na mídia. Então, ele ficava sabendo de gente, conhecia gente em Santa Catarina, que o mar lá aconteceu tal... Sabe? Então, assim, a gente acaba sabendo de coisas que, no fim, não existe, né? Não tem uma coisa que você possa confiar. Que os próprios alimentos que você deveria, vamos dizer assim, que são sugeridos, né, como sendo de uma alimentação saudável, também estão contaminados. Né? Então, lei de males, né, na situação. Eu só aproveitar e comentar essa história do mercúrio, porque eu tenho uma situação muito curiosa a respeito, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil a relação do garimpo, né, o processo de extração do ouro, utiliza do mercúrio para que você possa fazer lá uma mistura, né, extrair o ouro da terra e dos demais, e aí você precisa eliminar o mercúrio, né? Então, normalmente o pessoal faz um aquecimento, usa lá um maçarico, né, uma chama de gás para aquecer. O mercúrio ele tem uma facilidade de ebulir, né, a ebulição dele, a volatilização, então com o aquecimento ele sai. E a gente fica preocupado com isso, né? A minha preocupação até então era essa. Não, porque o pessoal está se contaminando, ou aquele mercúrio vai para a atmosfera, de repente a atmosfera vai acontecer a precipitação em função da chuva. E essa era a minha preocupação ingênua, né? Por que ingênua? Aí, conhecendo um aluno, o aluno comentou que tinha um parente que trabalhava com isso, e o pessoal que trabalha lá no processo da extração, eles muitas vezes têm alguns galões com mercúrio. E o que acontecia? Que aqueles galões eventualmente caíam dentro do rio. Então o negócio ficou ridículo eu me preocupar com o que ia para a atmosfera. Então você imagine, assim, quilos e quilos, né? O mercúrio é muito denso, um volume pequeno dá um peso grande, espalhando-se pelas águas dos rios aí da nossa região aí que tem essa extração do ouro, né? Então, assim, a partir disso, como o mercúrio ele é extremamente resistente, né? Então ele vai permanecendo, vai entrando na cadeia alimentar e, consequentemente, a gente está com os peixes contaminados e a gente, como consumidor final dessa história, acaba se contaminando. Econômicas, todas elas têm lâmpadas, outra tem uma série de coisas. Se uma lâmpada dessa quebrar na tua casa, você tem que sair do local até ela... Isso, contamina mesmo. Mas a questão, né, Rosa, a gente pensa, quebra, a gente tem que esperar sair, mas ele sai e vai para onde? Não tem. Então é o mesmo caso do agrotóxico que você estava comentando. A cidade é envolvida por plantações. O pessoal aplica, aquilo vai para a atmosfera num determinado momento. Ou você vai para a atmosfera, ou ele vai para o lençol freático, ou ele permanece e ele é degradado. Mas a quantidade de agrotóxico que é, digamos assim, efetiva em termos de atuação específica do objetivo dele, ou seja, atuar sobre um micro-organismo, alguma coisa assim, em torno de, não dá 2%, o restante todo fica fora do objetivo da ação. Então, assim, se ele tem o que é uma das características do agrotóxico, que é a permanência, né, a quantidade de resistência que ele tem à degradação no ambiente, então, a partir do momento que ele não é degradado, ele vai se espalhando. E é por isso que o planeta todo está, né, nessa situação. Pedindo arrego, né? Pedindo socorro. Tem uma estatística alarmante sobre agrotóxico, que é assim, o Brasil, infelizmente, está no top, né, dos usuários de agrotóxico, né, na frente de muitos países. E ele tem 12 tipos de agrotóxicos que já foram banidos há mais de 40 anos nos países de primeiro mundo, e ainda é usado, e eles estão pesquisando há mais de 10 anos a possibilidade de retirada. E depois vai demorar mais uns 10 anos para a lei ser aprovada, e mais não sei quanto para as pessoas implantarem. E, enquanto isso, nós estamos ingerindo por ano 5 litros de agrotóxico por habitante. 5 litros a gente ingere de agrotóxico por habitante. E 81% das nossas frutas e saladas estão contaminadas. E o pior, né, que eu estava falando do morango, tomate, morango, batata e fumo
são os que mais impregnam e dão problemas de doenças neurocomportamentais. Só para completar, eu lembrei, eu não tenho essa fonte aqui, mas eu tenho na memória. E esses 5 litros por ano entram no que a professora Rosa estava comentando. Se a pessoa ela não ingere o orgânico. Se ela ingere o orgânico, isso vai cair para 2 a 2,5. Então já melhora, já ajuda. Não, a gente tem ainda que procurar alternativas. Eu não abro mão de mesmo conhecendo, mesmo sabendo dessa condição, que a rigor tem ali algum nível de agrotóxico ali, porque é natural, né? Mas eu não abro mão de consumir o orgânico. E aqui em Foz, infelizmente, a gente tem, vamos dizer, uma terra sem fronteiras, né? Existe uma comercialização indiscriminada de agrotóxicos e há um aumento, vamos dizer assim, desse uso, né? E mais um dado alarmante da questão do agrotóxico, eu fiz uma pesquisa, tem uma cidade aqui do interior, não sei se é de São Paulo ou de Minas, do país, que é uma das cidades mais afetadas por agrotóxicos, onde os próprios donos de fazendas que, né, produzem, enfim, fazem os plantios, eles não comem a comida deles. Não, eles não comem e o pior, é o maior índice de câncer que existe e, assim, doenças assim, sérias, né? Até mesmo infertilidade, abortos espontâneos, fora as outras mal-estar comum, dor de cabeça, etc., que as pessoas desse local relatam ter. Acho que a questão toda também são os metais pesados, nossa né? amiga estava não só o mercúrio, mas os metais pesados em geral, né? Metais Acho que fica aí a sugestão da gente pensar, eu estou disposto a ajudar nisso, fazer um evento anual sobre isso, sobre a questão da poluição no ambiente. Para chamar a atenção. Nós tivemos o fórum, aqui nós já tivemos um fórum de responsabilidade interplanetária. Esse ano está previsto para ter. Já tivemos 2 vezes esse fórum. O fórum de responsabilidade planetária. Esse ano haveria. Eu participei do pré-fórum. Esse ano não teve. Então, acho que precisa ter uma mobilização maior, por isso que eu estou falando. Mas então, você não precisa criar, pode intensificar, fomentar esse fórum, né, de responsabilidade planetária, que foi muito bom. A gente tem perguntas aqui. Não, eu só queria ver, voltando lá no diário, né? Por exemplo, assim, se você faz um diário e vai tomando nota das coisas e não acontece nada. E o que você come é normal, as coisas que você come sempre, nada de diferente. E, de repente, começa, né, urticárias de manhã cedo, ao levantar, por exemplo, você jantou às 6 horas da noite, não comeu mais nada além de água, levanta de manhã cheia de urticária. Quando levanta, começa a urticária. Você tem, assim, alguma pesquisa em relação a isso? Uma dica? Bom, a primeira coisa é pegar a exemplologia do verbete, onde eu coloco que existe a hipersensibilidade alimentar imediata e existe a tardia. Tá. Essa pode ser, não estou dizendo que seja, né? Sim. Uma hipersensibilidade tardia. Agora, é importante descartar se foi uma ingestão ou foi de contato. Entendi. Porque a alergia ela não é só alimentar. No meu caso aqui eu estou abordando essa alergia. Lógico, com certeza. Mas ela pode ser também, por exemplo, eu conheço pessoas que têm problema com plásticos ou alguns tipos de elementos de roupa. Então, às vezes, botou uma roupa no dia anterior, a pessoa não está desatenta e ela vai ter a reação, né? Roupa de cama, produtos Comfort, sabão que usa em pó. Tudo isso tem que verificar. E tem um outro dado, daí, do nosso caso, holossomática, né, perspectiva holossomática, que é processo energético. Eu já tive alergias por energia. Processo de consciência, acoplamento, ou tipo de assistência que vai fazer. Daí, ou ele pode desencadear, né, ou ele pode potencializar uma sensibilidade que você já tem. Perfeito. Entendeu? Eu acho que pelo que eu observo nesses últimos dias aí, eu acho que tem a ver com essa questão do processo de assistência em relação a todo um... Somar as suas sensibilidades. Exatamente. Agora, mais uma pergunta, aproveitando aqui. Eu venho de uma família muito alérgica, a família do meu pai toda com alergias, eu desde pequena com alergias. E ali na adolescência, foi embora, não se sabe por quê, porque na época, né, há muitos anos atrás, eu não vou dizer a data, mas há muitos anos atrás, não tinha muita coisa. A minha mãe fazia aquilo que podia, aquilo que sabia, né, mas simplesmente subiu, nunca mais, né, apareceu. E agora que eu vou fazer 60 anos agora em janeiro, e agora voltou assim,
com força total, urticárias. E eu fiz uma reeducação alimentar, eu não estou comendo nada de diferente, e elas estão voltando. Não só na situação específica essa, mas em outras situações que eu vi que tem alguma coisa a ver com, acho que, idade, ou... Eu não sei, você pode me dizer alguma coisa, Thaís? Olha, a única coisa que está me ocorrendo aqui, assim, é claro, eu vou esclarecer para todo mundo, não sou médica, não sou, né, da área específica, mas eu vou usar o meu Labicom para poder te ajudar. Né? A própria experiência. Então, assim, dentro do meu Labicom, eu observei muitas pessoas que aumentaram o seu trabalho com as energias, ou a sua assistencialidade, né, o trabalho assistencial, e desenvolveram alergias. Inclusive, pessoas que iniciaram a TENEPS não tinham problema nenhum. Depois que iniciaram a TENEPS, começaram a ter problema alimentar. E aí, eu te pergunto, né, daí tem esse lado e tem o lado também da assistência. Às vezes você está no meio de um período, de um momento onde você potencializou esse processo. E aí a gente, né, como ser, vamos dizer assim, holossomático, né, acaba tendo algum tipo de repercussão nesse holossoma, né? E a gente é muito complexo, então, assim, fica até difícil dizer se é só isso. Pode ser que isso seja um elemento dentro de um conjunto de outros elementos, né? Aí vem cansaço, vem não só alimentação, né, mas assim estilo de vida, enfim. Tem outros tipos de contaminação. Por exemplo, o que está agora muito assustador é a contaminação eletromagnética. Eu estou fazendo um verbete sobre isso. Então, assim, qual é o problema que eu vi também no seu verbete em relação a alimento e o que eu estou vendo na contaminação eletromagnética? É que mexe com a imunidade da pessoa. Então, aí começam a vir todas as... E até porque as alergias, elas são acumulativas. Então, pode... Né? E o idoso, ele perde... assim, a criança e o idoso. Eles têm... A criança, porque não tem um sistema imunológico totalmente formado. Então, eles são suscetíveis, assim, muito suscetíveis a terem problema de alergia e tal. E o idoso, ele vai perdendo essa possibilidade imunológica. Então, pode ser que venham as alergias depois de uma certa idade, até pelo acúmulo durante a vida. Mas essas alergias, então, tem alergia alimentar, dos agrotóxicos, da própria natureza dos alimentos mesmo, tem a eletromagnética e tem outros tipos de alergias, de contaminações também, né? A sonora também, que mexe com o equilíbrio mental da pessoa, tem vários tipos. Inclusive, pode ser eventualmente até pela estação, né, do ano. A estação do... Que você acaba tendo, vem a primavera, vem o verão, muda o processo. E que tem a ver com o eletromagnetismo natural. Eu estou falando do eletromagnetismo artificial. E pode ser os naturais, é isso que eu queria alertar. Às vezes, essa é a tese da... e entra na saturação, que eu acho importante também, que você comentou. Eu tenho um exemplo assim, bem fresquinho. Quinta-feira à noite, quinta-feira à tarde, o rapaz foi lá em casa, cortou grama, cortou as plantas e tal. Quando ele terminou à noite, eu fui molhar todas as plantas. No outro dia, eu acordei toda inchada, com uma bola no olho, toda mal, com manchas no braço. Eu tive que tomar um remédio pauleira, que né, na mini tertúlia, o pessoal até me deu uma mão aí, porque estava mais onza do que... Você quer ver aqui? Então, olha só que interessante, eu associei logo. Eu acho que é por aí, né? Isabel, aqui em Foz do Iguaçu você tem que associar com uma outra coisa, quando é a época de plantio da soja, quando é a época de poda da soja, porque antes da poda da soja, eles colocam um dessecante para fazer a secar. Em outros locais, eles botam fogo para secar. E em alguns locais, eles põem um dessecante, que é uma química para secar a soja antes de cortar. Então, quando cortam a soja, e o vento de Foz do Iguaçu é bem forte, às vezes à noite, aquilo vem para dentro da tua casa, vem para dentro de todo lugar. E na época do plantio também, porque na hora que eles abrem aqueles sacos de semente, a semente vem carregada de agrotóxico, né, o que seja transgênico, mas daqueles protetores da semente, né? E aquilo também dá problema. Então, aqui em Foz do Iguaçu, você tem que contar com essas épocas também. Entendeu? Às vezes eu fico sentindo mal, assim, não sei o que é, na minha casa não mudou nada, não comi nada diferente, aí eu vou para a rua para ver se tem trator passando soja e tal, para eu poder me entender.
Aqui é complexo, né? Então, em relação a isso, em relação ao sistema imunológico, né, a gente tem que lembrar que o sistema imune, o sistema endócrino e o psicológico, eles estão interconectados. Então, conforme a gente vai mudando de fase de vida, a nossa produção hormonal muda e automaticamente vai mudar a resposta imunológica. Então, muitas coisas que numa época da vida não dão alergia, é bem possível que passam a dar no momento depois. E muitas coisas que são alérgicas, passou aquela fase, deixam de ser alérgicas. Então, por exemplo, eu sou alérgica a glúten, mas eu não fui alérgica a vida toda. Então, eu passei a ser alérgica a partir de um dado momento, que houve um processo de sensibilização também. Então, são algumas coisas que precisam ser vistas. E esse dado que ela está comentando, é uma bióloga que está falando, tá, gente? Ela é especialista em genética, tá, doutora? É importante porque tem muitos casos que eu tenho acompanhado, além do meu, de processos emocionais que deflagram alergias. Então, a pessoa nunca foi alérgica e, a partir de um dado momento, começa a ser. Agora, a pessoa vai dizer assim, não, a emoção causou. Não, nada causa sozinho, né? Então, tem que haver uma suscetibilidade, alguma predisposição física, junto com a emocional, para poder realmente, né, a pessoa manifestar aquele problema. Bom, tem a Tânia, está um tempão lá querendo falar. Vamos lá, depois você, tá? Tá. Depois você. Thaís. A gente tem que passar aqui depois para... Thaís, aqui Vai lá, Tânia. na parafatologia, isso, na página 2, na quarta linha, no final da quarta linha, você podia falar dessa hipótese das idiosincrasias alimentares dos corpos extraterrestres manifestos nas primeiras ressomas no planeta Terra? Gostei muito desse item também, tá? É o quê? Gostei muito desse item também. Ah, você já perguntou? Não, eu gostei muito do que eu estou falando. Você sabe que essa deu pano para manga na revisão, né? Dava, eu queria manter, queria tirar, queria manter, queria tirar. Eu falei, gente, será que eu estou viajando na maionese? Mas é assim, eu já observei em alguns SCP-2, comentários aqui nos próprios debates, e assim, até pela lógica, né? Se a gente está falando de reações somáticas, né, ao alimento, e a pessoa vem num novo soma, né, e de um outro planeta, quer dizer, com outras, vamos dizer assim, particularidades diferentes do que a gente tem aqui, eu acho natural, né, e possível que essa pessoa, seja em qual nível evolutivo for, possa vir a desenvolver algum nível de reações, né? É como se fosse até um período de adaptação, né, ao novo soma, né? Assim como a gente vai num novo lugar, a gente fica meio, né, assim, procurando onde ficam as coisas, como é que é, a temperatura, né? Nossa, aqui é quente, lá era frio, né? Aqui as pessoas falam, outro não falava. Então você fica, né, se achando, procurando se achar, né, naquele. A mesma coisa eu penso num corpo que, né, é todo complexo, né? Eu estou lembrando aqui da vida crítica. Pode ser que você já esteja aqui há muito tempo, mas a sua vida crítica foi no outro planeta. Olha que bacana. E aí volta, né? Pode ser, pode ser. É uma outra hipótese. É uma outra hipótese. Não sei se esclareceu por aí. Não. Não, vai lá, fala a tua dúvida. É uma hipótese. Como que você pensou nisso? Baseado em quê? Quer dizer, quando, por exemplo, concretamente, quando, por exemplo, o M chega aqui, tem dificuldade para andar no nosso corpo, andar, que é um ato simples até certo ponto, né? Quanto mais outras coisas, né? E você vê várias, por exemplo, um outro fato é o número de idiosincrasias que tem ocorrido nos partos. Eu não sei se vocês têm visto, tem pessoas que nascem com uma cabeça, outra nascem em pulmão. Não é esquisito isso? E eu fico pensando até que ponto isso também não são consciências que estão vindo, né? Assim, é claro, também tem os seus processos de parapatologias. Mas, de alguma forma, aquilo está refletindo naquele soma. Agora eu não sei você, Thaís, mas assim, ó, tem coisas assim, tão diferentes de todos que estão à minha volta, e tem horas que eu penso, gente, será que o planeta que eu vim não tinha essas coisas? Porque não é possível. As pessoas se dão bem com coisas que, para mim, assim, quase que humanamente impossível estar convivendo. Alguma coisa tem diferente, entendeu? Então, assim, ó, não é genética, paragenética sozinha não pode ser, a não ser que seja paragenética de outro planeta, porque desse planeta é impossível, não teria parasinapses dessas coisas que eu estou tendo problema nesse planeta. Entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que eu tenha vindo recente do outro planeta, não.
Mas passar isso pela cabeça me passou várias vezes. É, bem Entendeu? isso. Então, eu acho que é fácil passar isso pela cabeça para quem tem essa história, né? essa história de ter muita incidência, né? Que é o teu caso, muita incidência de intolerância, de alergia. Quem tem uma alergia ou outra, uma intolerância ou outra, tudo bem. Sim. Mas quem tem uma incidência grande de intolerância, de um espectro grande, é muito comum, pelo menos. São Para corpos mim, novos, não passou uma vez isso? só não, passaram várias vezes essa ideia. São manifestações terrestres. Isso, é como se estivesse no começo. Coisa Isso. engraçada, eu estava no Rio de Janeiro, né? Então a minha empregada que está lá comigo há séculos e agora está com minhas filhas, nasceu o netinho dela e nas duas mãozinhas dele, ele tinha, quer dizer, já caiu, ele está com 1 mês e pouco, mas ele tinha dedo, ele tinha... Extranumerário. Não era só assim, uma membrana, mas no outro era como se fosse um dedinho, aí amarraram no hospital e aí já caiu, quer dizer, interessante, né, eu gostei, essa é uma possibilidade, né? Eu não nasci com 6 dedos. O menino tem, é normal, é polidactilia, herança genética dominante, só que o dedo pode formar um dedo totalmente completo ou só um vestígio. Então, é um gene dominante, que, na verdade, é uma característica, só que às vezes não aparece. Isso tem muito nas crianças? É normal, é normal. Eu também faço. Não é que tem muito, ela está falando que é biologicamente normal. É normal, faz tem parte. Até um nome, tem polidactilia. A gente estuda isso em herança genética mendeliana dominante, exemplo clássico dos livros. Eu não estudei. Então, assim, a gente até como professor, entre os alunos, eu procuro dizer, de vez em quando a gente consiga um exemplo desses, né? Porque a pessoa é especial assim, né, em relação a ter um dedo a mais. Tem gente que tem esse dedo a mais e gosta muito e se sente extremamente bem e feliz por ser diferente. Tem outras pessoas que se sentem incomodadas e vão fazer cirurgias plásticas para remover o dedo. Mas não assim, ó, é comum, mas é raro, né? Eventualmente acontece, mas é uma coisa, é um traço comum natural, dentro da genética. Né? É natural da genética. Natural. Vai ser um membro real, né? Oi? É real mesmo, né? Tudo bem? O membro fantasma, na hora que a gente perde uma perna. É o extranumerário. Fantasma, né? O membro fantasma, você também já não... Então, o membro fantasma é quando a gente perde uma perna, a pessoa sente que tem aquela perna ainda. Então, eu estou falando um contraponto, que esse daí não perdeu, ele ganhou mais um. Está na sua vez agora, depois você, tá? Na página 3, tenho 2 perguntas. A primeira em binomiologia. Binomiologia. O primeiro binômio. Poderia explicar o binômio sintomas recorrentes, consequências danosas? Então, esse binômio foi para chamar a atenção das alergias, no caso, não só alergias, mas também intolerâncias tardias. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que depois de 20 anos vão desenvolver alguma coisa. A pessoa fala, nossa, mas o que aconteceu? Eu nunca tive isso antes, né? Como o próprio relato aqui da colega. Mas tem pessoas que, o que acontece? É o efeito cumulativo. Né? Então, ela vai tomar... Vou dar o exemplo do leite. A pessoa, já existem pesquisas que mostram que nós não temos enzimas... O animal humano, né, não foi feito para consumir leite. Leite, inclusive, de vaca. Né? Leite do ser humano, ok, dentro do período da amamentação, mas leite de vaca não. E aí o que acontece? Mesmo não sendo o nosso organismo feito para isso, a gente tem isso na nossa alimentação, né? É comum na sociedade, e muitas pessoas conseguem digerir, mas existem estatísticas que mostram que ao longo da idade isso vai diminuindo. Por isso que as pessoas, quando vai envelhecendo, ela vai sentir, nossa, eu tomei leite, me senti mal, tive isso, tive aquilo outro. Então é o efeito cumulativo, é o sintoma recorrente, né? Ela começa a ter lá o sintoma de pouquinho. Primeiro é uma coceira, daqui a pouco é uma né, um mal-estar, por exemplo, um refluxo, daqui a pouco é uma gastrite. Daqui a pouco ela está com doença de Crohn, que é uma doença que dá no intestino, ou com algum tipo de inflamação. Então aquilo vai crescendo, né, porque o sintoma é recorrente, ele acontece de novo, e aí chega uma hora que vira uma doença maior. Né? E aí por isso que a gente chamou de consequência danosa. E a outra em trinomiologia, o segundo trinômio. O trinômio intolerância, alegria e idiosincrásia.
Isso aí, eu gostei da alegria, viu? Porque é para a gente ser bem alegre, fora da alergia mesmo, né? Então, assim, ó, a intolerância, a alergia e idiosincrasia foi uma forma de chamar atenção para aquelas reações, tanto de metabólicas, né, que no caso da intolerância, quanto imunológicas, que no caso da alergia, e das idiosincrasias que a gente estava comentando, tanto da hipótese da gente estar com um corpo, por exemplo, de outro planeta, quanto também as idiosincrasias derivadas da nossa particularidade como consciência. Então, eu vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas, e a gente tem estudos disso, inclusive na nutrição, né, da relação emoção, nutrição e, enfim, elementos envolvidos aí. As mães que tiveram o uso de antibióticos, ou mesmo de anticoncepcionais prolongados, antes de parirem, né? E continuam ingerindo substâncias alérgicas. E, por exemplo, passaram por processos emocionais mais fortes durante a gravidez, por exemplo, uma recusa, não queriam ter aquele filho. Elas impregnam o intestino daquela criança com aquela, como é que a gente pode chamar? Com aquela aura, vamos dizer assim, com aquele pacote emocional e também com as substâncias. Ela sensibiliza aquele intestino para aquelas substâncias, não, na verdade, torna o intestino mais vulnerável para N substâncias, e pode ser o leite, pode ser outra coisa que ele venha a desenvolver. É tipo uma epigenética, né? Que é a genética do entorno. Então, ela predispõe o filho dela a ter alergias por um problema que foi dela, ingestão inapropriada de substâncias que têm químicas prejudiciais, e muitas vezes por um processo emocional que ela passou e acaba passando por esse filho, né? Então, isso é uma idiosincrasia, né, que acaba criando. Não era para esse filho desenvolver nada, mas diante dessas circunstâncias desenvolveu. Os estímulos, Thaís, vai gerando uma programação metabólica para desencadear determinados sintomas, determinadas reações no organismo futuramente. Então, desde a gestação até antes da gestação, se a mãe vai se preparando, ela já vai imprimindo, né, determinados benefícios, né, para os genes daquela criança, do feto em primeiro lugar, depois para o bebê, para a criança, e assim vai. Então, é chamado programação metabólica. Eu coloquei na sindromologia a síndrome de Dirkhammer, que tem a ver com essa programação, que são rotas biológicas que a gente acaba fixando e se renovam. Então, eu tenho uma pergunta aqui, que pergunta quase todas as síndromes. Síndrome do intestino irritável, do intestino solto, do oral e ou pólen em fruta, restaurante chinês. Ela pergunta tudo isso. Você não quer aproveitar? Vou aproveitar. Você só me lembra a página das síndromes, por gentileza? A síndrome aqui, na 3. Então, assim, essa síndrome, na verdade, é só para esclarecer, em geral, as alergias em geral não, né? Mas as intolerâncias, elas pegam muito o sistema gastrointestinal, tá? Então, o intestino, ele é o segundo cérebro, ele é um órgão importantíssimo, assim, tanto para o processo do funcionamento do nosso próprio organismo, quanto ele tem um papel central nas alergias e nas intolerâncias, tá? Por isso a síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque aonde vai bater, né? Aonde que a gente vai digerir os alimentos, né? É claro que começa na boca, vem para o estômago, né? E depois passa para o intestino. Mas o intestino é quem vai separar esses alimentos e vai fazer o intercâmbio com o sangue, né? Daquilo que não faz bem e daquilo que faz bem para absorver. Quando ele não está bom, por N motivos que a gente comentou aqui, ele não vai conseguir fazer esse filtro. Então, ele vai, muitas vezes, ingerir o que está ruim, vai ficar com o que está ruim e vai descartar o que é bom. Não vai conseguir assimilar o que é bom. Tá? E aí vai gerar um intestino irritável. O que é uma pessoa irritada? Ele fica disléxico, né? Ele troca, né? Ela acorda ruim, ela tem mau humor, não é assim? Então, esse intestino irritável, qualquer coisinha que você dá para ele já não se sente bem, né? Ele já sinaliza. E aí, o intestino solto, na mesma linha, é o intestino permeável. Ele também vai ter essa leaky gut syndrome, né? Só, na verdade, o nome em inglês do intestino solto. Ele vai ter essa permeabilidade e vai gerar problemas, que é o que a gente comenta lá no final. A síndrome oral ou pólen em fruta, é uma síndrome que fala das alergias cruzadas, onde um elemento pode incitar alergias para outros elementos que compartilham de propriedades, ou de uma propriedade, ou de, por exemplo, o formato da molécula, ou até mesmo de uma proteína comum. Então, no caso do pólen, às vezes as pessoas são alérgicas a pólen, né? Na época que tem bastante polinização, elas são alérgicas a determinadas frutas, por exemplo, pêssego e maçã.
né? E aí, por aí vai, né? Daí tem a pessoa, eu não sei se essa é do látex, olha aqui para mim, Mirte. E aí, de acordo com os elementos, ela vai, né, ter esse efeito rebote. Deixa eu pegar outra síndrome do restaurante chinês, eu já falei, da abstinência também, e a do Dirk Hammer, na verdade, um médico alemão que perdeu bruscamente, teve uma morte, o filho dele morreu de forma brusca, né, assim, como eu falo, inesperada, e ele ficou traumatizado e, a partir de então, começou a desenvolver problemas de saúde. E ele comenta que essa programação biológica que a Áurea falou, ela é equivalente ao processo alérgico. E o processo alérgico, na verdade, ele é o quê? É um sistema de alerta do organismo. E esse sistema de alerta, ele está totalmente preparado. Ó, entrou fulano de tal aqui, né? Vocês, por favor, o exército daqui faz isso, né? Vamos combater dessa maneira. Tem a tal reação, cada um vai reagir de um jeito. Então, entrou o elemento tal, né? Ou alguém parecido com ele, né? Ele vai reagir. Então, isso é que é a tal da síndrome do Dirk Hammer. Bom, gente, olha, a Laura está com o microfone, tem você, e depois a gente tem que passar aqui para os teletertulianos, que tem algumas perguntas aqui, tá bom? Então, a gente vai organizar. Vai lá, Laura. Thaís, tudo bom? Tudo. Queria que você fizesse mais ou menos dentro disso que você falou, que quando a mãe tem essa questão emocional, isso desencadeia algo que não estava programado no feto, né? Você fala na definologia que essa hipersensibilidade alimentar, ela causa um mal-estar, uma má qualidade de vida quando ignorada ou negligenciada. E eu queria que você fizesse uma correlação dessa, quando ela é ignorada e negligenciada, com os patopensenes fóbicos e agressivos silenciosos influentes no metabolismo e biorreceptividade. Você está propondo que essa reação, né, digamos assim, a alergia, ela está falando algo para a pessoa? Isso, ela é um sinalizador. E que ela traz uma má qualidade de vida quando a pessoa não presta atenção nos patopensenes que estão por trás, é isso? Na verdade, quando ela não presta atenção nos sinais. Se você não olha que está verde, você pode passar no sinal vermelho. E aí você pode ter um acidente. Pode não ter, mas você pode ter. Né? Então, é a mesma coisa a alergia. Você pode ter urticária um dia e urticária, uma coceira aqui. Daqui a pouco há uma ferida ali. Daqui a pouco é um pum aqui. Mas daqui a pouco a pessoa está totalmente desregulada. Ela é edema de glote, exatamente. Eu tive isso. Eu fui comer numa parente, na época que eu ainda não tinha identificado as alergias, ela fez macarrão com tomate. Na época eu não sabia que eu tinha me tornado sensível ao glúten. E tomate, para mim, me faz muito mal. Todas frutas ácidas e alimentos ácidos. E aí, eu comi lá, eu comecei a ficar sem respirar. Daí eu virei para o Almir e falei assim, antialérgico. Assim, eu nem conseguia respirar, né? Ele voou comprar o antialérgico. Então, isso é o kit antialérgico que a gente propõe para as pessoas que têm alergias mais raras. Mas, assim, Laura, não descartando os patopensenes, tá? Tanto o aspecto físico, quanto, assim, como é que eu estou comendo? Eu como apressado, nervoso, eu como comida... Por exemplo, eu não como... Eu já cansei de passar mal com comida energeticamente contaminada, energeticamente ruim. A pessoa está fazendo comida, não quer, ou ela está num lugar que você vai lá, o holopensene não é bom. Eu parei de comer ali, porque você não come só a comida. Mas então isso é um mecanismo assim de limites que a pessoa tem, para ela ir sabendo até que ponto esses limites, esses patopensenes vão ter repercussão maior ou não, né? E o quanto que as emoções dela também podem contaminar o processo de reação alimentar dela, não é só dos outros, né? Se ela está num período de estresse, se ela é muito medrosa, muito insegura, muito raivosa, em geral, nas minhas pesquisas, ela desenvolve o nível de reatividade. Por quê? Raiva e medo, gente, são emoções quando a gente estuda luta e fuga, não são da luta, né? Geralmente são mais, né, da fuga, eu digo, de uma defesa, são para defender a pessoa, né? Então, ela tem uma atitude de muita defensividade. E aí acaba tendo defensividade alimentar também. Tá? Ei! Tem que ligar para cima. Oi. Vai. Não sei, eu não sei se eu não entendi, não sei se você falou ou não. Em relação ao leite, além de ele causar o refluxo e mexer com a parte gástrica, né, da região gástrica, ele também até afeta o intestino?
Foi isso que você falou, alguma coisa sobre isso? Afeta. Com o tempo, ele pode dar tanto ele quanto o glúten, né, que são os maiores vilões, ele pode dar doenças intestinais inflamatórias e causar câncer também. Tá? Devido a esse processo de agressão. É como se você tivesse colocado, ele está te avisando assim, eu não digiro esse alimento, eu não digiro, e você continua ingerindo. Chega uma hora que ele surta, vamos dizer assim, né? Ele acaba formando um problema, porque ele fala, eu não consigo digerir, né? Isso me faz mal. E aí ele vai ficando machucado e gera um tumor, ou mesmo inflamação, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Tá? Isso você verifica em exames também, tá? Eu fiz exame, na época também não tinha identificado as coisas, e eu tinha o início de doença de Crohn, e veio claramente essas duas temáticas, né? A questão do leite e do glúten, e dos embutidos, porque eu já tinha tirado leite, mas havia muitos embutidos ainda na minha alimentação, e a questão dos patógenos também, autodestrutivos. Quando eu melhorei a qualidade da pensenidade, melhorou também meu intestino. Então ele também afeta o intestino. Afeta. Nossa saúde pensênica afeta tudo, desde a célula, o cabelo, a pele, né? Tudo. Tá bom, obrigada. De nada. Thaís, em Fatologia, página 1, final da segunda linha de baixo para cima, poderia comentar a importância do equilíbrio ácido-base no bom funcionamento do organismo? Hoje é consenso, tá? Pelas linhas da medicina mais avançadas, que o nosso organismo funciona melhor em meio alcalino. Tá? Então, e a nossa alimentação rica, principalmente em farináceos, açúcar e gorduras, e proteínas, né? Ela acaba desequilibrando essa alcalinidade que é necessária para os processos metabólicos e para a saúde. Até a nossa água, né? A nossa água hoje, ela é ácida. Uma água considerada boa para a ingestão, ela é de 7,4 pH para cima. Muitas águas, a maioria estão entre 5 e 7 de pH. Então, só pela água, a gente já está se acidificando. As carnes, em geral, e as proteínas animais, elas são altamente acidificantes. Açúcares e farinhas, altamente acidificantes. Então, só por aí, a gente já está ácido, né, de respirar, vamos dizer assim. Ácido sem estar azedo, né? E aí, o que acontece com esse desequilíbrio? Causa doenças. Por exemplo, essas doenças que eu falei, tanto desde infecções, cândida, inflamações, diabetes. Daí vai por aí, a coisa vai aumentando, né? Em Parafatologia, página 2, final da quarta linha, gostaria que comentasse a hipótese das idiosincrasias alimentares dos corpos extraterrestres manifestas nas primeiras ressomas do planeta Terra. Você já respondeu? Já respondi. Se tiver alguma coisa assim sintética para falar. Eu vou dar voz para as próximas. Se ele não se incomodar, você rever a nossa tertúlia e você pode verificar a nossa resposta. Então, tá bom. A verbetógrafa, Fatologia, página 2, sétima linha de baixo para cima. Poderia expandir os blogs interassistenciais de alérgicos? Poderia citar algum blog do seu conhecimento que seja ativo e confiável nos esclarecimentos quanto à boa nutrição? Olha, os blogs eu não utilizaria como referência científica ou de fundamentos, né, na alimentação. Eu utilizaria como elemento de apoio e troca de experiências. Aqui na minha assim, como eu não tenho nenhum blog específico que eu utilize, eu não tenho como te indicar. Mas existem N blogs de pessoas que, como eu, tiveram alergias, ou elas próprias, ou nos seus familiares, ou pessoas, né, próximas. E aqui na webgrafia eu coloco algumas sugestões, né, de bibliografias dentro da web, que você pode estar verificando mais sobre isso, mas aí não é de blog. Tá? De qualquer forma, o blog eu acho que é um elemento apoiador, assim como as associações, né, de pessoas alérgicas, enfim, até mesmo de celíacos e etc. Eu concordo com você. Professora Thaís, olá. Com relação ao complemento vitamínico sintético, há indícios que poderia ser prejudicial à saúde humana. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que, na minha vivência, eles estão me fazendo mal. Infelizmente, eu tomei vitaminas a minha vida inteira e, ultimamente, eu não estou conseguindo mais tomar vitaminas. Eu já fiz experimentos assim, de todos os níveis, de comprar complexo, de fazer com isso, fazer com menos dose, fazer sem cápsula isso, fazer com menos quantidade, fazer sozinho, fazer comendo com alimentação, sem alimentação, horário do dia. Enfim, meu consenso depende do seu organismo. Porque sintético, gente, é tudo. O açúcar é sintético.
Então, não vamos pensar que a vitamina é o vilão, né? O açúcar é sintético, a nossa abobrinha está contaminada. Então, está tudo ruim. Então, o que você pode fazer? Você pode, na verdade, observar o seu organismo, né? E ver o que você pode fazer para minimizar isso. Então, o que eu faço? Eu optei pela alimentação natural, sucos verdes, sucos de hortaliças, dentro do possível orgânicas, né? E aí, com isso, você tem as vitaminas naturais. Outra proposta da alimentação atual é os germinados. Eu fiz alguns germinados e deram certo. São super fáceis de fazer, dá uma olhada aí, não vou poder dar a dica agora, mas os germinados têm 500 vezes mais vitaminas, né, que um alimento comum. Você pode germinar desde leguminosas mesmo, até plantinhas, essas temperinhos, enfim, de tudo, tá? E na tua própria casa, sem depender de ninguém. Professora Thaís, também sou portadora de SSI, Síndrome do Intestino Irritável. E o meu forte é a banana misturada como prata d'água e banana maçã, cortadas com mel em jejum. Pergunto, e agora? Comer o quê? Eu vou brincar com você, a banana technique, né? A banana technique nem sempre é de você dar o contra, né? Você vai ter que verificar dentro da sua autopesquisa, de novo, né? E tem um médico que me acompanhou durante um monte de tempo, que eu acho que ele fala uma coisa sábia. O excesso de misturas fermenta. E isso eu experimentei na prática, né? Então, assim, hoje já se sabe, né, que o metabolismo de determinados alimentos ele é melhor quando existem algumas combinações. Por exemplo, proteína e salada é uma boa combinação. Botou carboidratos junto, já vai ter fermentação. Botou líquido no almoço junto, vai aumentar. Botou líquido com açúcar, pior ainda, né? Então, tenha suas próprias experiências, pesquise e, assim, muito senso crítico. Tudo que a gente lê não é para ser verdade absoluta e nem a última, vamos dizer assim, aquela maior ou a melhor de todas, né? Cada uma tem a sua verdade, a sua versão e a sua experiência vai complementar essas verdades, essas versões e aí você vai ter mais segurança de como agir. Acho que é melhor procurar um médico, né? Para ver, Isso, né? por favor, nutricionista, muito boa né? ideia. Talvez seja melhor junto com o profissional. Né? Os dois? Médico. Porque pode ser que o intestino irritável dela pode ser que não seja de nenhuma das bananas, pode ser uma outra coisa, né? Exatamente. Ela mistura pode ser do mel também. Pode ser do mel. Quando eu li o mel aqui também, eu achei que pudesse ser o mel. O mel é terrível. Muito ácido o mel. O mel é uma composição muito diversa, né? Porque você pega de plantas diversas, a abelha sintetiza aquilo e então, pode ser um fator de alergia e pode estar prejudicando o intestino, mas é uma hipótese, né? Tem que testar, né? Tem a manipulação também dele, né? E hoje em dia tem uma série de... Se é que é mel mesmo, né? Essa é a primeira pergunta. Né? Pois é. Se não me engano, o mel não é o vômito da abelha, que ele não é... eu sempre... A mesma coisa. Microfone, pega o microfone. Faz muito mal, ele é contra total, ele diz que a única coisa que é possível, que faz que é melhor, é aquela sementinha, como é que se chama? Pólen, não é pólen, agora eu não sei, mas a gente consegue comprar em qualquer lugar desses de produtos naturais. É uma espécie de sementinha que agora eu esqueci o nome, eu tomei isso há muito tempo, que faz muito bem para a memória e tal, que é da abelha, que é a questão da abelha. Não, a geleia real, uma sementinha. A geleia real é a geleia da abelha. Mas não é o mel, porque o mel, segundo ele, é o vômito da abelha e é uma porcaria. É igual a questão do iogurte, né, que é leite azedo. Leite azedo, piorou, né? Professora Thaís, você tem conhecimento sobre o pão feito com trigo germinado, o chamado pão essênio, um pão cru? Ele é indicado para pessoas com alergia ao glúten. Não, ao glúten, ela está perguntando. Me parece que nesse processo, ele aparentemente tem seu efeito anulado. Outro caso são as sementes germinadas que você acabou de falar, como no caso da amêndoa, que depois de germinada possui mais cálcio que o leite e não provoca reação alérgica. Além de perder seus agentes gordurosos. Poderia falar sobre isso? Já estudou esse assunto?
Eu estudei, sim. Deixa eu até apresentar aqui para vocês. Tem um livro que foi recentemente publicado aqui no Brasil, mas ele não é tão recente assim, tá? Que é o Barriga de Trigo. Nesse livro, ele comenta sobre essa questão, tá? Aqui para trás também. É aqui que ele falou na C&D, né? Ele também, para quem está atrás, ele também comenta essa questão do pão essênio, e ele fala um dado curioso sobre o trigo, que é assim, a questão genética do trigo, né? O trigo, ele passou, se eu não me engano, de 16 para 40 proteínas que contém glúten. Então, essa história de só a gliadina, que é uma das mais famosas na hora que você vai fazer exame, ela é uma das 40. Então, a pessoa não precisa estar reagindo apenas a gliadina, ela pode estar reagindo a tudo. Então, aonde que eu quero chegar? Quanto mais natural o alimento, quanto menos modificado geneticamente, a tendência é que ele dê menos alergia, isso é óbvio, né? E quanto menos química colocarem nele, agrotóxico, essas contaminações todas, melhor ainda. A gente tem exemplos, eu tenho médicos, amigos meus, que atenderam pacientes que tinham processo de hipersensibilidade, e quando iam comer o alimento assim, mais natural, né, com menos contaminantes, não tinham a reação. Né? Então, o problema já não é só, né, a questão do alimento em si, mas é como ele está hoje sendo, né, comercializado e produzido. Esses alimentos transgênicos, né, como o transgênico altera toda... Esse livro aqui é de um jornalista da Folha de São Paulo, Alimentos Transgênicos, tá? Do Marcelo Leite. Assim, você não dorme depois que você lê o livro, porque ele conta os experimentos que foram feitos no mundo inteiro e, assim, é incontrovertido o fato, né? Eu, antes de saber dos alimentos transgênicos, comecei a passar mal com alimento transgênico. E existem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que o milho, especificamente, né, e todos os alimentos transgênicos, mas principalmente o milho, para quem é sensível ao glúten, é um problema, porque ele tem muitas porções de glúten dentro dele. Então, assim, hoje tem glúten não só nesses alimentos que a gente falou, mas em outras, né, de outras formas também nesses alimentos. Se forem inoculados lá, né, Patrícia, você? Thaís, parabéns pelo verbete, muito assistencial. Eu queria que você esclarecesse mais no item leite que você colocou aqui, na argumentologia, na página 4. Você coloca que uma das doenças seria osteosporose. Você podia aprofundar mais isso para a gente? Sim, foi feita uma pesquisa com enfermeiras, se não me engano, durante anos. E não só com essas enfermeiras, mas hoje em dia se acumularam pesquisas, né, com o leite ao longo do tempo. E o que acontece? Ele tem a composição dele, entre magnésio e cálcio, ela é desequilibrada para aquilo que a gente usa no nosso organismo, né, a proporção. E aí, quando a gente introduz ele dentro do nosso organismo, esse desequilíbrio que há lá vai forçar um desequilíbrio aqui, e ele vai precisar usar o cálcio que nós temos. Então, é uma ilusão que o leite dá cálcio. O leite retira cálcio para ser metabolizado. Isso é pesquisa séria, né? Assim, não é pesquisa de, como diz o outro, de fundo de quintal. É pesquisa científica comprovada. Existe na Sociedade Americana de Pediatria, ele já tem até, não sei se é num regulamento deles, que é para banir o leite, quer dizer, não sugerir ele para as mães, para as lactantes. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem como norma da vigilância sanitária de ser dado leite para as crianças e ser vamos dizer, uma coisa boa, né? Mas, enfim, ele retira cálcio dos nossos ossos em função desse desequilíbrio que há e do próprio metabolismo dele no organismo. Nos Estados Unidos também tiraram o leite da merenda das crianças. Lá é proibido nas escolas nos Estados Unidos. Por lei, né, a merenda escolar nas escolas públicas não é mais fornecido leite, desce nessa lei que você falou. E é que a gente, no Brasil, ainda faz parte, né, do cardápio básico escolar. Da cultura, né, que ele é bom para cálcio. É da cultura e também do agronegócio. Aí as políticas são muito influenciadas pelos agricultores, né, pelos agropecuários, e aí acaba, então, como é que se diz? Divulgando como sendo algo positivo, sadio, doando para populações carentes e colaborando para criar essa cultura. Então, a partir de 2 anos, não se é mais lactente, então não se depende mais do leite. Né? Após 2 anos, aí então poderia se trabalhar de outras formas, né? A fonte de cálcio das hortaliças, do gergelim, teria que trabalhar de outras formas, né? A sardinha, a cardanha, isso. E é isso aí. Trabalhar com o sol também, o sol saudável, né? Para juntamente com a vitamina D fazer uma sinergia positiva aí. Eu queria só comentar o processo associado ao leite.
Porque o leite em si, ele é um meio, lógico que tem muita água, mas ele tem muita substância que a gente chama, que é relacionada à gordura, né? E esse processo de gordura no leite, ele faz associações com outras substâncias que são dadas lá ao animal. Então, se você coloca um antibiótico, aquele antibiótico é solúvel em gordura, ele vai se acumular no leite. Se você coloca um hormônio dentro da ração, vai se acumular no leite. Então, no fundo, a gente acaba tomando o medicamento que o animal toma via leite, né? Então, é um outro processo de intoxicação de causa de alergias aí. Um monte de porcaria, né? Deixa eu só fazer um complemento que acho que vale a pena, se você me permitir. Ó. As toxinas que tem herbicidas, pesticidas, dioxinas, até 2.200 vezes o nível aceitável dentro do leite. Até 52 antibióticos, sangue, pus, fezes, bactérias, vírus e resíduos de tudo que a vaca come, até radioativos de testes nucleares. E além da lactose, que todo mundo só fala da lactose, ele tem lactoferrinas e imunoglobulinas, que são agentes imunizantes específicos de cada animal e são alérgenos para nós. Então, e além disso, ele tem 21 porções proteicas que são alérgicas a gente. Então, assim, é um vilão. Eu recomendo vocês verem o vídeo que eu coloco na videografia, tá? Da Galactolactria, que é uma especialista em leite, que fala tanto dessa questão da máfia, né, do leite, quanto também do como ele é produzido e dos malefícios que ele faz. Tá, outra coisa, você faz relação também com câncer intestinal. O pólipo intestinal tem relação com a alergia a glúten? Eu vou partir para a medicina chinesa agora, tá? A medicina chinesa fala assim, tudo que você produz dentro de você, de tumor, de pólipo, de cisto, você está, de alguma forma, é alguma toxina que você está produzindo. Então, é algum desequilíbrio que teu organismo está sinalizando para você. Aí você tem que ver a fonte. O desequilíbrio pode ser alimentar, pode ser de estilo de vida, pode ser de, enfim, genético até mesmo, né? Porque, por exemplo, eu tenho problema genético e eu, de vez em vez, estou lá com cisto, estou lá com pólipo, mas é assim, meu equipamento falha. Então, de vez em quando, ele produz coisas que não são boas, né? Então, eu tenho que cuidar de alguma outra forma, né? Não sei se esclarece mais por aí, né? Mas, assim, não é só a alergia, né? Tem um conjunto. Obrigada, viu? De nada. Imagina. Eu tenho duas perguntas. A Pode primeira, em fatologia, primeira linha, o que seria a dificuldade de auscultar, admitir e cuidar do próprio corpo? Auscultar é um pouquinho mais do que escutar. É quando a gente consegue observar, ouvir e até mesmo assim aprender aquilo que a gente está observando e que a gente está ouvindo da gente mesmo. O nosso corpo, ele é muito interessante, ele é muito complexo, mas ele é muito inteligente. Né? Eu vou pegar a sabedoria do próprio corpo, né? Por quê? Porque mesmo ele tendo um monte de problemas, seja genéticos, paragenéticos, enfim, ele sofrendo com tantas influências como a gente está falando, ele ainda se dá o trabalho de nos mostrar que tem algum problema e muitas vezes nos mostrar também a solução. Então, na hora que a gente vai ver, por exemplo, uma terapêutica para a gente, que a gente já testou alguns tipos de terapêuticas, elas já vão nos mostrar pela nossa reação qual que é o caminho melhor. Por exemplo, eu me dou bem com plantas, então tudo que é a base de planta eu tendo a ter uma reação melhor. Sintéticos eu tenho mais reatividade ruim. Então, em geral, os sintéticos não são bons. Não quer dizer que eu não possa usar sintéticos de vez em quando. Né? Então, o corpo é nesse sentido. Quando você vai aprendendo a ouvir o que ele te diz, ele vai te ensinando até mesmo como cuidar dele. E isso vai nos trazendo mais saúde. Tá bem? E a outra não está aqui. Tá. O que é doença celíaca? Ah, doença celíaca. O que é a doença celíaca? Muito bem perguntado. A doença celíaca na verdade, é uma intolerância que algumas pessoas têm. Na verdade, tem estatísticas que falam que até 40% da população tem essa intolerância, que é ao glúten, que a gente estava comentando, que é uma proteína. Na verdade, não é só uma, mas, enfim, são proteínas que existem em alguns alimentos, no trigo, no centeio, na cevada, no malte e na aveia, que provoca algumas doenças, tanto reações imediatas quanto doenças mais graves. Por exemplo, isso que a gente estava falando, de deficiências de vitaminas e minerais, anemia por ferro, a pessoa pode ter depressão por causa da doença celíaca, então ela está comendo pão, tá?
durante o dia. E pão, a princípio, na cabeça dela, estava tudo bem. Daí chega uma hora, ela começa a ter flatulência, ela começa a inchar, daí ela começa a não querer levantar da cama, ficar mais gorda, e começa a ter problema com outros alimentos. Pode ser que ela tenha intolerância ao glúten. Então, aquele pãozinho que ela come está fazendo mal para ela. Né? Às vezes a cerveja, ou às vezes até a aveia. Faz tudo com a aveia, porque a aveia é ótima para a saúde, a aveia é ótima. Só que para essas pessoas, no nosso caso, né, aqui do Brasil, pode representar um problema. Tá? Então, os sintomas maiores da doença celíaca, que eu falei, me ajuda aí, Áurea, porque eu acho que ela é bem importante hoje no cenário, né? Tanto a doença quanto a sensibilidade ao glúten. Isso. No caso, quando o intestino começa a reagir contra a proteína presente nos alimentos que tem o glúten, né, ele cria todo um processo inflamatório no intestino. E o intestino, ele tem o papel do quê? De absorver todos os nutrientes que a gente consome. E aí o que acontece? A gente come e não alimenta, porque ele vai embora o alimento que a gente consome, ele não vai ser absorvido no nosso intestino. Então, a pessoa que tem alergia a qualquer alimento, ela tem que eliminar aquele alimento para que o intestino dela possa funcionar bem e conseguir os nutrientes de outras formas dos outros alimentos. Senão, além de fazer mal aquele item, ele vai prejudicar todo o restante que ele consome e não vai ser aproveitado. Deu para entender? E lembrando que o intestino, como segundo cérebro, ele é o grande fabricante dos nossos neurotransmissores. Então, e de hormônios também. Então, e nós que valorizamos tanto a mental somática, a intelectualidade, né? Se a gente não conservar bem o nosso intestino, a nossa intelectualidade vai para o ralo. Quer dizer, a gente não vai ter instrumento físico para nos proteger, né? E nos dar o que a gente precisa. Eu estou rindo aqui porque o nosso tempo acabou e eu ia te pedir exatamente para terminar fazendo esse link com a questão, né, da responsabilidade assistencial proexológica que a gente tem, e por isso cuidar do nosso corpo, né? Posso fazer rapidinho, então? Pode, rapidinho. Rapidíssimo. Eu acho que só complementando a questão de PROEX e também de sustentabilidade. A gente não veio para essa dimensão para poder brincar, como diz o professor Valdo, e nem para férias, mas também a gente não veio para sofrer. Né? Então, qualidade de vida é a gente viver bem cada dia. E para a gente viver bem, a gente precisa comer as coisas corretas que nos fazem bem e tirar aquelas que não nos fazem bem. E a outra coisa é quem que consegue fazer assistência e olhar para fora do umbigo se estiver ruim. Quer dizer, não é que a gente não pode fazer assistência estando ruim ou estando com algum mal-estar, mas fica mais difícil, a gente se torna mais indisponível e a gente, às vezes, não tem reserva para fazer doação de energia. Então, acho que a importância da uma alimentação saudável é nesse sentido da gente também ter o que doar e ter essa qualidade de vida maior. E eu só queria agradecer toda a equipe aqui de apoio, nutricionistas, enfim, colegas que puderam me acompanhar e estar presentes, tá? Para esse verbete. E aí vamos viver com alegria, sem alergia, né? Isso aí. Então, olha, a gente agradece, parabeniza você, seu verbete está ótimo, a gente continuaria conversando sobre ele assim por várias horas. Então, isso traz a responsabilidade de fazer outros verbetes, né? Seja nessa área ou não. Mas a gente agradece também vocês aqui pelo debate, pelas energias, né, que nos ajudaram aqui a montar esse campo, que foi muito gostoso, muito bom. Agradecemos também aos teletertulianos pelas perguntas, pela participação. A gente informa vocês, lembra vocês que diariamente a gente tem tertúlias de 12h30, 2h30. Amanhã a gente já começa no horário novo, né? Então, a gente aguarda vocês amanhã novamente aqui na tertúlia da tarde, tá bom? E a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 23 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Áurea, concurso Imersão em Conscienciometria, a Dalva, concurso Holotecologia e a Patrícia, com a ICP2 e qualificação em Foz. Boa tarde. Gostaria de convidar a todos a participar do primeiro curso de campo da Conscius, Imersão em Conscienciometria, para quem quer mudar de patamar evolutivo. Esse curso contará com 2 campos conscienciométricos, com o Epicom Luiz Gonçalves, e terá também 3 workshops. Ele ocorrerá do dia 7 ao dia 9 de novembro, no Mabu Interludium Iguaçu Convention,
aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Maiores informações no www.concius.org.br ou na Secretaria da Concius, das 14 às 20 horas, no número 45 DDD 2102 1460. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para lembrá-los que próxima semana, dias 24 a 26 de outubro, teremos o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia, segunda edição. Ainda temos vagas e na semana seguinte, 27 de outubro a 2 de novembro, teremos a primeira semana de holotecnologia. Esse evento de qualificação dedicado a oferecer a todos os interessados uma visão panorâmica das rotinas, problemáticas e desafios enfrentados no desenvolvimento de atividades em holotecas. Ainda temos vagas. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Inscreva-se e receba de presente um dos tratados no dia do curso. Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o ECP2 de qualificação das equipes de campo, que vai acontecer do dia 28 ao dia 30 de novembro. O EPICOM é o professor Alexander Stein. Esse ECP2 é um ECP2 muito especial. O curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia já tem 21 anos de experiência acumuladas. É o pai de todos os cursos de campo. Antes desses 21 anos, o professor Valdo realizou mais de 300 experimentos para chegar nesse modelo, sob o beneplácito também da Serenona Monja, e nesses 21 anos nós já realizamos mais de 312 turmas. Então existe um conhecimento acumulado muito grande no referente à conexão com a equipe extrafísica, com a multidimensionalidade. A nossa proposta nesse ECP2 é fornecer um upgrade assistencial a esse trabalho que vem sendo realizado há mais de 21 anos. E contamos, então, com a participação de todos aqueles que já estão envolvidos nesse grande trabalho que é feito no ECP2 com relação à reurbanização planetária e também com aquelas pessoas que têm afinidade com o curso, que gostariam de trabalhar no curso, que querem entender mais como é que realmente é sentir-se mais consciente e mais envolvida nesse trabalho da reurbanização planetária. Então, do dia 28 ao dia 30 de novembro, vai fazer parte dos eventos de comemoração do Interlúdio Mabu. Então, o preço também está excelente. Os interessados podem procurar o IPC. O telefone de Foz é 45 2102 1448. Obrigado pela atenção. Para amanhã, teremos o verbete para agendamento, especialidade autotenepsologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Obrigado e boa tarde a todos.